Boa tarde, amados irmãos. Paz do Senhor Jesus seja convosco. Bom, estamos aqui no primeiro dia do ano. Graças a Deus, nos deu graça e vida para mais um dia, para iniciar mais um ano aí. E também graças a Ele na presença do nosso Rei Jesus Cristo. É muito bom estar aqui falando dele. É muito bom estar se alimentando do pão da vida que é Jesus. É maravilhoso porque Deus transforma a nossa vida. A gente aprende o verdadeiro valor da vida, que não são as coisas materiais. Porque ontem foi o meu primeiro ano concluído, virando, passando todo o ano servindo, seguindo a Jesus. Na verdade, já tem uns 2 anos que eu estou na presença de Deus, mas o ano passado eu não fiz a virada na igreja. E ontem foi uma bênção, foi maravilhoso, onde a gente cultuamos a Deus, adoramos, louvamos e ganhamos renovo para iniciar mais um ano nas graças de Deus. E hoje não é diferente, mais um dia Deus nos concedeu. Então é importante a gente permanecer na presença de Deus. Não é porque se inicia um novo ano e porque eu já fiz a virada na presença do Senhor, na casa de Deus, que eu vou me acomodar. É importante que a gente busque a Deus em todo o tempo. E eu senti no meu coração de trazer esta palavra aqui, que se encontra em João capítulo 13, para que a gente esteja meditando. Eu acho uma palavra importante que a gente vai ouvir aqui. Que Deus também, com certeza, vai falar no meu coração. Vamos estar orando para que Deus abençoe esse momento e venha nos dar a sabedoria. Oremos. Senhor, meu Deus e maravilhoso Pai, diante da Tua gloriosa presença, eu peço a Ti que abençoe este momento da palavra. Que o Senhor venha falar nos nossos corações, nos dê sabedoria, discernimento e entendimento para buscarmos a Tua face, para entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Firma os nossos pés na rocha eterna que é o Senhor, abençoa cada coração, ainda que esteja endurecido, pois o Senhor tem o poder para quebrantá-lo. E abra a nossa mente, o nosso coração para receber a Tua palavra que tem poder para transformar, para libertar e abençoar a nossa vida. Que seja feita a Tua vontade. É no nome santo de Jesus que oramos e agradecemos a Ti. Amém. Irmãos, o capítulo 13 de João, até o verso 20, que é onde a gente vai ler, eu peço a todos vocês que se atentem a cada versículo e onde após a gente ler, a gente vai meditar sobre alguns. Esta live será uma live breve, mas a palavra de Deus ela tem poder. E se você crê nisso, Deus vai transformar a tua vida, assim como transformou a minha. E eu creio. Amém? Nos diz assim: Jesus lava aos pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou-se as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes
com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele que quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Isso foi uma pergunta. Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura. O que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém? Aqui tem diversas lições de Deus na palavra dele. Deus aqui nos ensina, a partir do verso 8, do qual me chamou muita atenção, e eu vou estar lendo aqui de novo para que você entenda, onde diz assim: Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Irmãos, aqui eu entendi que Deus, Jesus não estava falando para Pedro que se ele não lavasse os seus pés, ele não teria parte. Deus estava falando do espiritual. Jesus, estava falando para Pedro sobre lavar os seus pecados. Se Jesus não nos lavar, a gente não se arrepender, não colocar a nossa sujeira, a nossa impureza diante de Deus e não pedir perdão e não viver em santidade após isso, esse não tem parte com Deus. Jesus estava dizendo algo a Pedro que com certeza no seu coração ele entendeu, porque ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus estava ali, era o Filho de Deus e estava servindo. A gente vê que ele também diz sobre isso, a partir do verso 14, que eles bem sabiam que ele, sendo mestre, sendo Senhor, estava se colocando no lugar de servo para o servir, para lavar os seus pés. Mas, irmãos, essa lição não é sobre lavar pés. Jesus estava ensinando algo maior a eles, que independente da sua posição, independente do seu cargo, você deve olhar para aquele mínimo, se preciso for, você se prostrar para ajudá-lo, aquele que está caído.
mas você ajudá-lo a levantar. Independente da sua posição, independente do seu bem-estar, que às vezes é ferido. Eu sou um cara importante, uma moça importante, eu não posso abraçar aquele mendigo que hoje me pede um abraço, eu não posso apertar a sua mão, eu não posso dar a ele do meu pão. Ele não é diferente de nós. Jesus ali estava mostrando para eles que ele não era diferente deles, pois o Verbo se fez carne. Jesus deixou o seu trono, deixou a sua glória para se fazer homem, para sentir a nossa dor, para carregar os nossos pecados. Ele estava ali já dando a primícia do que viria após isso, porque Jesus já sabia, no começo deste capítulo, ele já diz que já sabia o que estava por vir. Então ele resolveu aproveitar este momento e dar uma lição importante para os seus discípulos. Porque Jesus os amou até o seu último dia. E a gente vê que sobre esta lição que Jesus os ensinara, nos serve hoje. A gente pode se lembrar também por que ele disse aqui sobre os pés, onde após, deixa eu achar aqui o versículo, Pedro, já é aqui no versículo 9, disse Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, por no mais todo está limpo. Sabe por que se refere aos pés? Porque é através dos teus pés que você caminha e busca as coisas erradas. É através dos teus pés que você caminha e vai a algum lugar, ou planeja ir a algum lugar, e eu não estou falando de caminhar verdadeiramente, mas os teus sonhos. Se refere ao caminhar, ao buscar. E esta busca tem que ser limpa, tem que ser uma busca a Deus. A gente vê também numa passagem que se a gente pode referir aqui, uma passagem de Moisés, que quando, ao passar ali diante de uma sarça, onde ela estava ardente, que lhe chamou a atenção, Deus falou com ele. E eu disse, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. A gente tem que andar em santidade. A gente tem que estar com os nossos pés limpos. Porque é tão fácil a gente olhar para os pés sujos de uma pessoa, mas não limpar. É mais fácil eu olhar e acusar a lama que está nos seus pés do que olhar para os meus e ter a atitude de limpar. Jesus quis ensinar isso a eles, porque ali haviam 12 discípulos sentados à mesa, ceando com Jesus. Onde um o trairia e Jesus já o sabia, mas Jesus ainda assim não deixou de amá-lo. E Jesus, ele era o único ali que deveria ser servido. Era para qualquer um dos outros discípulos olhar para Jesus e falar, Senhor, dê-me os teus pés, eu não sou digno de desatar as tuas sandálias, eu não sou digno de tocá-lo, mas eu quero lavar os teus pés. Ana? Não me lembro, então não vou falar o que eu não me lembro aqui, não me recordo ao certo, para que eu não pregue heresia. Mas, para que você entenda também, já continuando nesta passagem, poderia ali qualquer um daqueles discípulos ter feito esta atitude. Porque eram servos, eles eram servos. Eles poderiam ter essa atitude. Ou fazer como Deus falou aqui, como Jesus falou aqui, cada um, fazer ao próximo.
Mas Jesus sabia que essa atitude não estava no coração de nenhum deles, porque o que Jesus queria passar e ensinar era mais do que simplesmente servir. Era andar limpo, caminhar limpo, não somente os seus pés, mas o seu coração. Porque aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro tem que permanecer em santidade, tem que andar em santidade. É aqui que eu quero que você entenda. Porque a Bíblia nos diz que é o sangue de Jesus que nos lava, que nos purifica de todo o nosso pecado. É o sangue que ele deixou lá no madeiro pelos nossos pecados. Mas de que adianta você saber disso e permanecer no erro? De que adianta você ser um Judas assentado à mesa? Sabendo do que Jesus fez por ti e permanecer errado. Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama, minha irmã. E o que ele tem para ti é maior. É preciso a gente se atentar com o nosso caminhar. Porque a gente sabe, a gente sente quando os nossos pés estão sujos. Quando a nossa alma começa a ficar pesada e os nossos pensamentos começam a se atribular. E a nossa alma anseia, assim como a corça pelas águas, para que não seja devorada pelo inimigo. Nós sabemos onde colocamos os nossos pés. Nós sabemos também onde podemos repousá-los. Jesus não teve repouso. Assim ele disse para um de seus discípulos: eu não tenho onde repousar. E você quer me seguir? É importante a gente entender que a nossa caminhada, ela gera frutos. Que quando não é fruto bom, estando na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor, andando firme com Deus em santidade, é fazendo coisa errada. É buscando o erro, porque a nossa carne é fraca, mas a palavra também nos diz que o Espírito é forte. Porém, qual você tem alimentado? Como você vai firmar os teus pés na rocha eterna que é o Senhor, se você vive adornando os seus pés no poço de lama? Lava hoje os teus pés. Lava hoje no sangue do Cordeiro. Aquebranta o teu coração. Fala com Deus, porque é só Ele que tem o poder para te lavar. Pois assim Ele disse na palavra dele. A gente acabou de ver isso nesta passagem. Irmãos, é importante a gente perceber que aqui Jesus também nos mostra que ele é o exemplo a ser seguido. E a gente não tem olhado para isso. Às vezes a gente olha para a cruz e fala: Senhor, nossa, eu errei demais. Você até se arrepende. Você sabe o que Deus fez por ti. Você sabe do amor que Deus derramou sobre a terra. Né? Assim como diz também em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você imagina o tamanho desse amor. Quando Deus diz nessa palavra, amou o mundo, ele não está falando do mundo, da terra, ele está falando da nação. Ele está falando da sua criação, o seu filho, seus filhos que ele fez, nós humanos, a sua imagem e a sua semelhança. É sobre isso que Deus fala. E por que ele é um exemplo a ser seguido? De servidão. Porque ele deixou a sua glória, deixou o seu trono. Para quê? Ensinar a como servir. Ensinar a como amar. Até por isso ele diz, o segundo mandamento,
Amar o próximo como a ti mesmo. Mas como você vai amar o próximo como a ti mesmo se você não se ama? Se você não busca a salvação da tua alma, como você vai deixar e vai desejar ao próximo a salvação? Você tem orado por alguém? Você tem servido alguém? Você tem lembrado de alguém que está adoecido, que você conhece e tem ido lá visitar? Você tem tirado da sua mesa um alimento para dar a alguém que tem necessidade? Você tem servido alguém de alguma forma? Deus nos ensina a orar até pelos nossos inimigos. Deus nos ensina a orar para as pessoas que nos maldizem, as pessoas que nos odeiam, as pessoas que nos caluniam. E se preciso for, servi-las. Em Romanos nos diz que se você servir uma pessoa que te odeia, que te maldiz, que te tem como inveja ou algo sobre ti, você amontoará sobre sua cabeça brasas vivas. Porque essa pessoa não vai entender. Poxa, eu faço tanta coisa, eu odeio essa pessoa, eu a invejo, eu a maltrato e ela ainda me serve. Imagina você, as pessoas recebendo de Jesus na cruz a compaixão e o amor. Quando no mesmo Jesus o disse: Pai, perdoai-vos, pois eles não sabem o que fazem. Imagina o amor de Deus para conosco, crucificando o Cordeiro, santo, puro, imaculado, e as pessoas não viam isso. Mas aquele que viu estava ao seu lado, sendo crucificado. E ele disse, enquanto outros zombavam: Este homem nada fez. Este homem é justo. E Jesus o disse: Eu o verei ainda hoje na glória. Você entende? O que esta palavra replica é mais do que lavar os pés. É se despir do seu pecado, é se despir daquilo que tem te causado tanta sujeira, porque o único que pode te lavar é o sangue de Jesus Cristo. E você saberá e entenderá o quanto Ele te ama. Porque às vezes é o pecado que não nos deixa ver. Porque às vezes é o pecado e as coisas do mundo que não deixa que a gente ouça a palavra de Deus, a voz dele. Por muitas e muitas vezes eu tenho pensado: Senhor, o Senhor não fala comigo, eu não ouço a tua voz. Mas Deus não fala com voz audível. Ele já falou em voz de trovão. Ele já falou em inúmeras vezes, de diversas formas. A gente vê na Bíblia. Mas sabe como Deus fala contigo e você não percebe? No teu coração. Quando Ele te chama para orar. Quando Ele te chama para fugir do pecado. Quando Ele te chama para perdoar alguém e você diz com o ego endurecido e o coração endurecido: Eu não vou, porque foi ela que fez isso. Uma forma maravilhosa de você ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus. A Bíblia. A Bíblia é a palavra do Senhor. Não tem como você não ouvir a voz de Deus se você ler a Bíblia. Deus vai falar contigo. Então como que você não ouve? Porque você não busca. Porque se buscardes de todo o coração, você vai ouvir. E Deus, ele é justo, irmão.
E Ele nos ensina em todo o tempo a viver conforme Ele nos ordena. Mas a gente tem que se atentar e a desviar os nossos pés dos poços de lama. Talvez Deus já tenha te tirado desta lamaçal e você ainda volta ao mesmo pecado, à mesma idolatria, à mesma bebedice, ao mesmo adultério, sujando os teus pés. Mas hoje, Jesus quer te lavar, e te lavar com o sangue do Cordeiro, para que você esteja limpo, assim como ele disse para Pedro. Aquele que é lavado por mim, ele não necessita ser lavado do alto da cabeça à planta dos pés, porque assim o sangue dele já o lava. Também a alma e o espírito. Não é só os pés. Amém? Que Deus fale no teu coração através dessa mensagem. Reflita. Leia de novo, se preciso for, esse capítulo. E eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Amém? Que Deus te abençoe e a paz do Senhor seja convosco.